Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Vivemos segundo aquele que nos ensina: esforça-te, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e esta é a nossa fé, maior que está em nós, e juntamente com as obras de justiça que aperfeiçoam a nossa fé e não permite com que venhamos naufragar segundo a fé, porque somos sempre perseverantes. Aquele que está conosco e jamais tosqueneja e nos ensina a viver de promessas excelsas. Não vivemos por vista, mas a palavra de Deus é o firme fundamento daquilo que se espera, a comprovação daquele do qual não se vê, mas nós contemplamos as obras das suas mãos, o universo do qual tudo foi criado, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o Deus Altíssimo sujeitou tudo por escabelo dos seus pés, o qual o Deus Altíssimo é a sua cabeça, e ele é aquele que está tudo sobre o escabelo dos seus pés. Aqueles que estão unidos ao seu corpo, ele é a cabeça daqueles que estão com uma mentalidade em Cristo, como membros dos membros, interligados uns aos outros, sabendo sempre que importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, aonde ele é o único mestre, rabi, o grande profeta, o sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, o maior abençoou da promessa, porque não se achou outro maior, juramento eterno por si mesmo, que não se arrependeria, aquele que tudo opera e executa, aquele do qual Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, aonde ele creu na ressurreição. Eles creram na Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos, e ele não se importou de ser chamado marido espiritual, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, aonde muitos, segundo, seguem no erro e no engano. Também tem aquele que eles creem na sua mentira, que é a sarça ardente, que são como um espinheiro, aonde ali lançado com ele por ter depositado a fé no mentiroso, aonde a palavra diz: tirai a sandália de vossos pés, que a terra é santa. Aqueles que creem na mentira de Satanás, porque Jesus na verdade nos instrui: calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz, como ministro de uma nova aliança, daqueles que não têm que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, daqueles que perseveram, porque aqueles que se envergonham do Evangelho, ele também sentirá desgosto e vergonha daqueles que assim procedem, e dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ainda que dizeis que anunciou o seu Evangelho, que fez curas em seu nome, ele dirá: apartai-vos de mim para o fogo eterno, aonde eles perseveraram segundo a serpente que foi levantada no deserto. Mas o Filho do Homem, que foi levantado e venceu e trouxe juízo sobre toda maledicência, e assim os expulsa da terra, porque ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito: 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. A sua vara e o seu cajado nos consola. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos. Toda palavra que se levanta contra nós, nós a condenamos. Esta é a herança daqueles que permanecem com ele. Nenhuma ferramenta preparada, forjada, prospera, porque ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Não há quem possa intentar acusação com os seus escolhidos, aqueles que perseveram de dia e de noite. E assim ele nos ensina também: fugir de toda vanglória que é maligna, assim como ele ensina o servo que larga a mão do arado, assim como aquele que persevera na sua tolice, pregando segundo as suas muitas hipocrisias, não herdarão o reino dos céus. E assim a palavra diz: também aquele que queira tomar a glória para si, ele não divide da glória
com os meros mortais, e esta procedência, esta atitude é maligna. Mas aqueles que fazem a vontade do seu Senhor são aqueles que, mesmo depois de haveres feito tudo, considera inútil, mesmo não sendo, fazeis em oculto para agradar aquele que nos recrutou para uma boa obra e não para agradar os meros mortais, uma vez que a verdade sempre os confrontará e trará desgosto para aqueles que seguem na tolice. Anuncia a um sábio e mais sábio ele se torna. Anuncia para um tolo e se ganha um inimigo. Uma porta excelente da graça nos foi aberta, aonde se levanta muitos inimigos, mas nenhum prevalece, porque o Senhor é o nosso guarda, a nossa torre alta, o nosso vigia, aquele que não tosqueneja, e dia após dia ri com desprezo daqueles que desprezam a mensagem da cruz. Mas nós não somos dos traidores, dos mercenários, dos mestres de ignorantes, mas antes daqueles que perseveram a fim de calar a ignorância dos insensatos. E assim permaneceis em mais um dia na vigilância, na oração, e clamando aquele que derrama sua justiça como um aguaceiro sobre toda a terra. Perecerão todos os que seguem a impiedade, assim como aqueles que nele depositam a confiança. Nenhum de vós se perderá, assim vos diz o Senhor.